isso. Vamos ver o que diz glorioso Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Que tortura. A polarização no Brasil não é diferente de outros países. E nós aqui no Brasil temos não só buscado medidas judiciais que punam culpados, mas também promovido programas de pacificação social de respeito aos contrários. Questionado sobre uma eventual edição brasileira da invasão ao Capitólio americano, no dia em que o Congresso certificava a vitória eleitoral de Joe Biden, Aras disse não acreditar na possibilidade. O Brasil, o brasileiro, pelo menos nos últimos 50 anos, não conhece esse tipo de reação. E eu tenho defendido que quem ganhar a eleição vai levar, vai tomar posse, vai sem maior turbulência. O que eu não posso impedir, e isso importa para nós todos, é ignorar que a retórica política não se confunde com o discurso jurídico. Bom, tá aí ele. Tá aí ele. De onde mesmo espera que não sai nada mesmo, né? Augusto Aras, ele está lá para fazer o menos possível para a sociedade e o mais possível para a classe política, principalmente para o bolsonarismo. Por isso que ele foi escolhido para essa função e ele tem sido ele tem sido um grande executor de tarefas, para usar a expressão que o Lula usava para o Gedel Vieira Lima. Então, e ele olha, realmente Felipe, não tem preocupações a não ser permanecer no cargo. Para ele está tudo lindo e e maravilhoso. ele fala... Bom, e ele fala uma coisa aqui que é mentira. Ele mentiu, ou ele foi irresponsável e falou sobre algo que ele não tem informação. Porque ele disse que a polarização no Brasil não é diferente do que existe em outros países. Segundo todos os estudos que envolvem todos os países, inclusive não filiados à ONU, é sim. É entre as 5 mais tóxicas, mais divisoras da sociedade, mais determinantes do ambiente político e que mais sacrificam a democracia liberal. Que as 5 são Brasil, Hungria, Polônia, Sérvia e Turquia. A Hungria, a Polônia e a Turquia têm um processo de polarização política que vem com um processo de discurso de ódio dos partidos. Discurso de ódio é o seguinte, não é Olimpíada de quem manda matar mais gente, de quem manda matar diretamente, de quem só elogia a tentativa de homicídio, não é isso. Discurso de ódio é quando o discurso de um partido é feito de modo a considerar não legítimo ou intrinsecamente maligno o que é integrante do outro. É esse tipo de discurso, que tem desde o mais leve até o vamos matar. Então, isso começa nesses países por volta de 2006 e vai piorando. E aí você vê que vai caindo o índice de democracia liberal. Na Sérvia, você tem uma situação que é o seguinte: o discurso de ódio sobe, mas a polarização política só sobe em 2020. O problema da Sérvia era a divisão social. São chagas que eles têm da última guerra que não conseguiram vencer ainda, e isso levou a uma polarização. O caso do Brasil é especial porque o caso do Brasil vem tudo junto. Ele vem a polarização política e ele vem a polarização social, mas começando em 2013, que é bem depois dos outros. E aí a tônica de subida do discurso é o ano do impeachment de Dilma Rousseff, e aí você tem um pico com as eleições de 2018, e dali em diante dessas eleições você tem uma derrocada da democracia liberal. Então, assim, nós estamos falando de coisas mensuráveis, de coisas objetivas, de coisas que têm definição, que não dá para sacar da cartola uma definição que encaixa na sua visão de mundo, como fez Augusto Aras. Ah, não, nós temos uma polarização igual todo mundo. Não tem, filhão. Mas essa é Não tem.
Madá, você está querendo que Augusto Aras estude, Madá, que ele esteja ligado no resto do Ele não mundo, passou no que ele, concurso? que Ele não ele passou no concurso do demonstre por meio MP? das suas entrevistas, pois é, por meio das suas entrevistas, que ele sabe quais são os mecanismos, por exemplo, de se solapar a democracia por dentro, sem a necessidade de um golpe de Estado militar, como era feito antigamente, ou como ainda se faz em um país distante. É claro que ele não vai Que fazer é isso, porque exatamente ele. esse o estudo, Felipe. Que quando você Então, chega nesse nível de você vê polarização, se você começa a ter violência na rua, é aí que surge o golpe de Estado. Não é mais com tanque. Não, pois é, mas assim, o que contribui para isso também é a instrumentalização política de órgãos de controle e fiscalização, e ele é um produto dessa instrumentalização. Então, assim, não tem como ele, como um produto, como alguém que foi posto por Jair Bolsonaro com determinados objetivos de evitar que se permitisse o avanço de investigações contra a classe política, que ele vá refletir no seu discurso todo um cuidado que, se houvesse no Brasil, não permitiria estar no cargo, até porque ele nem sequer foi eleito internamente, dentro da sua própria categoria do Ministério Público, como um dos 3 integrantes da lista tríplice, que é indicada pela categoria para o presidente da República, para que ele escolha um dos 3 que foram eleitos internamente. Não, ele estava fora. Jair Bolsonaro pegou ele lá de baixo, como faz, aliás, em diversas outras áreas. Ele pega lá, principalmente depois que a família começou a ser investigada, que ele começou a ter problemas e tal, e que ele precisou de gente mais disposta a atender a interesses políticos. Aquelas pessoas que tinham uma carreira, aquelas pessoas que podem ir para a iniciativa privada ou que têm um capital político, essas pessoas foram deixando o governo. Jair Bolsonaro precisa das pessoas que dependem dele para fazer as vontades dele, e Augusto Aras está fazendo exatamente isso. É claro que não tem base nenhuma o discurso dele. O discurso dele é aquele discurso autoprobante, né? Supostamente autoprobante. Né? Você fala uma coisa como se o simples fato de você narrar aquilo fosse uma prova de que aquilo é como você está narrando. Quer dizer, ele diz, não, o Brasil não tem nada diferente dos outros. Baseado em que ele diz isso? Ele cita algum estudo internacional? Nada. Né? Ele apenas diz, porque a função dele é ficar repetindo narrativas, frases feitas e tal, para cobertar tudo que está acontecendo de ruim. Ó, o pessoal aqui na live está me avisando que ele não passou em concurso nenhum. Ele entrou pelo 5º Constitucional. Gente, pelo menos no exame da OAB esse homem passou. Esse homem passou na prova da faculdade. Esse homem passou na 2ª série. Tem alguma medalha de natação. Alguma coisa esse homem